videoaula eu vou resumir as características e principais equações derivadas do modelo atômico de Niels Bohr de 1913. Está aqui o retrato do Niels Bohr, que é um físico teórico dinamarquês. O princípio do modelo atômico de Niels Bohr era o elétron circulando em torno do núcleo, de modo que a força de atração eletrostática entre elétron e próton é balanceada pela força centrífuga que tende a tirar o elétron da órbita do núcleo. Bom, e o ponto-chave do chamado postulado de Bohr é que o momento angular do elétron é quantizado. O momento angular é, é, é dado em múltiplos de h sobre 2π. E aí surge um número quântico, n, que é o número quântico principal, que nesse caso, para o modelo de Niels Bohr, simplesmente identifica a órbita do elétron em torno do núcleo. Então aqui está um desenho bem primitivo, não está em escala. O núcleo estaria aqui no centro, n igual a 1 seria a primeira órbita, n igual a 2 a segunda órbita, n igual a 3 a terceira órbita, n igual a 4 a quarta órbita e assim por diante. Bom, aqui no nosso caderninho nós temos as principais equações então derivadas desse modelo de Niels Bohr. A primeira é raio. Raio é a distância do elétron em relação ao núcleo. Seria, digamos assim, o raio da órbita do elétron. O raio é uma função da órbita, é claro. Então eu já fiz o trabalho, já tive o trabalho de fazer as continhas com as constantes, de modo que eu só estou apresentando as equações muito simplificadas. Então o raio da órbita vai ser n quadrado sobre z, z no caso é 1 para o hidrogênio, vezes A0. Esse A0 vale 0,53 angstrom aproximadamente. É o chamado raio de Bohr, de modo que a primeira órbita, o elétron tem uma distância de aproximadamente 0,53 angstrom do núcleo. Na segunda órbita, essa distância é quadruplicada. Na terceira órbita, aumenta 9 vezes. Por quê? 1 elevado ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 2, 3 ao quadrado é 9. Veja esse n ao quadrado aqui, esse fator n ao quadrado. A energia do elétron vai ter esses valores aqui. A energia do elétron também é uma função da órbita e velocidade também. Então, o que tem que ficar bem claro para vocês no modelo atômico de Niels Bohr é que quando o átomo, ou melhor, o elétron está ligado ao átomo, ele vai estar sujeito a restrições, e dessas restrições surge o fenômeno de quantização. Então, tudo com respeito ao elétron no átomo é quantizado. A distância do elétron em relação ao núcleo é quantizada, a energia do elétron é quantizada e a velocidade também é quantizada. Afinal, o que é essa palavra quantizada? O elétron assume apenas valores discretos de energia, velocidade e distância em relação ao núcleo. Quer dizer que o elétron não pode simplesmente ter qualquer velocidade arbitrária ou assumir qualquer distância em relação ao núcleo ou ter qualquer valor de energia. Não, os valores são quantizados. Então, vamos pegar, por exemplo, essa equação aqui de energia e pensar num diagrama de níveis de energia para o elétron no átomo de hidrogênio. Então, nós temos aqui, ó, energia, é função de n. N é o quê? É o número quântico principal. Igual menos z ao quadrado sobre n ao quadrado vezes 2,18 vezes 10 a menos 18. Ou poderia escrever de uma maneira um pouquinho mais simplificada, energia n igual menos 2,18 vezes 10 a menos 18 sobre n ao quadrado. Aqui eu substituí o z por 1, porque eu estou pensando no hidrogênio. Ou simplesmente menos k sobre n ao quadrado.
Então, K é essa constante aqui, 2,18 vezes 10 a menos 18 joules. Então, você pode escrever um diagramazinho de níveis de energia. Veja que o valor negativo de energia implica numa interação atrativa entre elétron e núcleo, de modo que enquanto o elétron estiver no átomo, ele vai ser atraído pelo núcleo. A intensidade dessa atração varia de órbita para órbita. Então, veja só, digamos que eu coloque aqui energia e aqui N. Quando N é igual a 1, a energia é igual a menos K. Quando N igual a 2, a energia é igual a menos K sobre 4. Quando N é igual a 3, a energia é igual a menos K sobre 9. E à medida que N vai aumentando, os níveis de energia, os valores de energia vão ficando mais e mais próximos. De modo que quando N é igual a infinito, uma órbita infinitamente distante do núcleo, a energia vai ser igual a zero. Equivale a um elétron livre. O elétron foi, digamos assim, ionizado. Quando ele foi infinitamente separado, ou melhor, está a uma distância infinitamente grande do núcleo. Então, esse aqui representa um diagramazinho de energias simplificado aqui para o elétron. Aqui nessa figurinha tem um desenho que eu tirei de um livro. É claro que não está em escala. E aqui as energias das órbitas são colocadas não em joule, mas quilojoule por mol. Agora que nós vimos, então, a dependência da energia do elétron no átomo de Bohr com N, o número quântico principal, que representa a órbita, vamos falar um pouquinho sobre velocidade e sobre a distância do elétron em relação ao núcleo. Então, essa equaçãozinha que eu coloquei aqui para vocês dá a velocidade, esse N aqui, entre parênteses, quer dizer que a velocidade é a função da órbita. Então, vai ser igual a Z sobre N. Isso aqui eu juntei as constantes, né? Tipo, constante de Planck, o π, massa do elétron, raio de Bohr, e deu esse valor aqui. Esse valor aqui é aproximadamente 7% da velocidade da luz. Bom, o fato é que à medida que o elétron se distancia do núcleo, ou seja, passa da primeira para a segunda, para a terceira órbita e assim por diante, a sua velocidade decresce, porque o n está aqui no denominador. Estão vendo? Então, na primeira órbita, o elétron tem a velocidade de 2,19 vezes 10 a sexta metros por segundo. É uma velocidade considerável, 7% da velocidade da luz. Na segunda órbita, seria esse valor dividido por 2. Olha o denominador aqui. Na terceira órbita, seria esse valor dividido por 3 e assim por diante. Ou seja, à medida que o elétron assume órbitas mais externas no átomo de Bohr, ele fica mais lento. Então diminui a força centrífuga, porque também diminui a atração eletrostática entre elétron e núcleo. E por último, raio. O raio, coloquei a fórmula simplificada, aqui é uma função de n. À medida que n aumenta, o raio aumenta. Então veja só, n igual a 1, o raio é igual a 0,53 angstrom. N igual a 2, o raio vai ser então, veja que o Z é 1, o número atômico, porque eu estou falando do hidrogênio. N igual a 2, então 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 0,53 angstrom. N igual a 3, o raio, a distância do elétron em relação ao núcleo, vai ser 9 vezes 0,53 angstrom. N igual a 4, o raio vai ser igual a 16 vezes 0,53 angstrom. Então veja que à medida que o elétron vai passando para órbitas mais externas, a distância aumenta muito rapidamente. A distância do elétron em relação ao núcleo aumenta muito rapidamente. Então, na primeira órbita, a distância é 0,53 angstrom. Na segunda órbita, a distância vai ser 0,53 angstrom vezes 4, ou seja, 2,12 angstrom.
E aqui na terceira órbita vai ser bem maior. Vamos ver lá, vai ser. Vamos dar um zerar aqui. 0,53 vezes 9. 4,77 angstroms. Então, à medida que o elétron passa do estado fundamental, onde n igual a 1, a primeira órbita do átomo de hidrogênio, para estados excitados, como n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, ou seja, órbitas mais externas, a distância do núcleo aumenta muito rapidamente. O elétron fica mais lento, diminui a velocidade, e a energia fica menos negativa à medida que o elétron fica em órbitas mais externas, indicando que o elétron está menos fortemente ligado ao núcleo à medida que ele se distancia do núcleo, até que ele alcança uma órbita com n igual a infinito. Então, uma distância infinitamente grande do elétron em relação ao núcleo, e aí o elétron está livre. O átomo está ionizado. Bom, próxima aula eu vou usar essas equações para explicar a origem dos espectros de linha, que foram medidos já em meados do século XIX. Então, até lá.